Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a um Pode Tudo. A gente aqui muito feliz de te receber mais uma vez, nossos seguidores, as pessoas que nos mandam beijinhos, que nos dão feedback dos nossos episódios. E a gente só tá agradecido e com o coração muito aquecido. Muito obrigada por tudo e por tanto. Hoje, mais um episódio aqui especial da série Empreendedores. Segue lá porque é uma história mais incrível do que a outra. Eles trazem aqui muita experiência de vida, né, até chegar no negócio de cada um, de como eles conduzem, e tem muitas dicas para quem de repente pensa em ser empreendedor, né, para fugir aí das armadilhas. Então segue a gente lá na série Empreendedores, que hoje a gente dá continuidade trazendo para nossa conversa, para o nosso bate-papo gostoso, a Lígia Trabalhe. Trabalhe. É incrível esse nome, gente. Trabalhe. Então é aquilo, né? Meu nome é Trabalho. Como é? Meu nome é Isso, né? Trabalho. Meu nome é Trabalho Meu nome é mesmo. Trabalho. A Lígia Trabalhe está aqui com a gente. Obrigada, Lígia. Obrigada a você por pelo estar convite. aqui conosco. É uma honra te receber. Um prazer ter você aqui comigo. Honra minha. Obrigada. Imagina. Pode tudo, só tem a agradecer. Eu vou apresentar a Lígia aqui, gente, porque a Lígia Trabalhe tem 50 anos, é empreendedora. E ela conta assim que desde novinha ela já... Hoje ela analisa e ela vê que ela já tinha essa veia empreendedora, né, Lígia? Você, lá pequenininha, contou pra mim que inventava peças de teatro, cobrava a entrada dos amiguinhos. Sim. Você vai me contar sobre isso. Montava bijuterias e vendia, produzia e vendia doces salgados ou decoração de festas. Tinha uma sócia que era irmã. E aí juntas venderam bolos salgados, doces, ovos de Páscoa, panetone. O pai era motorista, a mãe vendia roupas, tipo sacoleira, ou seja, já com essa veia Sim. comercial, né? Sim. E aí você vai trazendo isso no seu currículo, na sua experiência profissional. Aí ela conta que, assim, é um ciclo de 7 em 7 anos. Então, a cada 7 anos começa uma nova história, um novo capítulo. Então, o que é interessante que ela ilustra aqui pra gente? Que com 15 anos ela teve o primeiro emprego, aos 22 a primeira casa e o casamento, aos 29 ocorreu um divórcio, e aí foram 7 anos trabalhando na antiga TVA, né, que foi uma escola profissional para ela. Durante 7 anos a primeira loja e depois veio a segunda loja, que a gente quer saber loja do quê. E depois ela encerrou as atividades, cursou artes plásticas na Escola Pan-Americana de Artes, não concluiu, mas trouxe aí uma experiência também sobre isso. Em 2021, começou projetos de móveis planejados para residências. Eu adoro. É uma delícia. Como é? Não sei o que lá de interiores. Design de interiores. Sou louca por isso. Em 2022, finalmente ela encontra a We Too Design, né? Sim. We Too, onde ela faz o quê? Criações e projetos de cenografia. Muito legal isso, hein? E sonhos alheios, né? Você faz a cenografia de qualquer ambiente? A gente trabalha com estandes em feira de exposição, né? Então, 90% do que a gente cria é para estande em feira de exposição. Entendi. Brasil, mundo fora e tudo mais. Mas a gente faz eventos também. Então, evento corporativo, se você tiver que preparar um cenário para alguma gravação, alguma coisa, a gente faz cenografia de modo geral. Que legal, Lígia. Muito, assim, é legal, eu trago essa história, eu gosto de fazer essa introdução, porque a gente vê essa versatilidade nas pessoas, sabe? Porque a gente precisa ser muito versátil para viver, né? Saber de tudo um pouco. E as experiências profissionais só nos enriquece, nos fortalece para encarar as coisas da vida, né? Bem-vindo a um Pode Tudo. Conta pra gente a sua história até chegar nos dias de Onde hoje eu estou, aqui. né? De uma forma não tão assim detalhada, porque a gente não tem todo o tempo do mundo, É. infelizmente, mas conta aqui pra gente como que foi. Bom, essa coisa da arte, né? Artes plásticas na Pan-Americana, criação de projetos e tudo mais. Quando eu paro hoje e penso em como isso tudo nasceu quando eu era criancinha mesmo, né? Desde muito pequena eu gosto muito de desenho, de arte, de tela, de artesanato, enfim, de mexer no barro. Com 8 anos, a minha mãe me colocou para fazer escola de desenho na vizinha, que era uma professora de educação artística, e eu amava fazer aquilo. Né? E com 8 anos, eu falei, eu vou ser artista plástica. Tá. Então,
sempre o que eu quis foi fazer artes plásticas. Só que com o passar do tempo, a gente entende que artes plásticas ou um artista plástico famoso fica famoso depois que morre, né? Então, a gente precisa ganhar dinheiro para viver. Né? Até lá, né? E aí... Mas, assim, junto com as artes plásticas, eu comecei a entender também que eu precisava me sustentar e comecei a entender que eu sabia vender, né? Que eu tinha uma certa habilidade de convencimento, de persuasão e tudo mais. E aí é que vem a história de fazer pecinha de teatro em casa, numa brincadeira da tarde, pós-escola, e eu cobrava, sei lá, vamos falar que hoje uma moedinha de R$1, alguma coisa do tipo, né? E tinha um público, e a gente brincava disso, né? Isso quando criança, né? Quando comecei a entender que dinheiro era bom e que eu podia comprar o meu refrigerante, que eu podia comprar uma sandália bonita que eu queria, aí sim, comecei a montar bijuteria, me juntei com a minha irmã para fazer doces e salgados para festa, e era uma discussão constante, porque eu também gosto de sair, gosto de passear, e as festas acontecem aos finais de semana, numa época em que se fritava o salgadinho na hora da festa, né? Então eu deixava a minha irmã fazendo as coisas e ia passear, enfim, mas dava o nosso dinheirinho, né? E eu acho que isso tudo veio da minha mãe mesmo, porque eu via minha mãe vendendo roupa, ela vendia enxoval, depois vendia roupa, enfim. Então essa coisa do contato com as pessoas e o convencimento para vender e para fazer acontecer desde muito pequenininha, né? E com 15 anos de idade, bateu um emprego na minha porta. Eu nunca tinha ouvido falar que isso pudesse ser possível, mas foi, né? Uma vizinha trabalhava na Folha de São Paulo e eu queria muito trabalhar na época. Minha mãe resistente, só 15 anos, ainda não, termina de estudar e tudo mais. E ela bateu na minha porta para minha irmã, para empregar a minha irmã, que estava perto dos 18 e que achava que tinha perfil para vaga, só que a minha irmã estudava à tarde, não podia, não dava horário. Eu falei, eu quero, vamos trabalhar, né? E aí comecei a trabalhar com 15 anos de idade numa área de atendimento, era quase que um call center, mas assim, para passar informações, né? Chamava Folha Informações, um departamento extinto lá atrás. E foi quando eu comecei a me relacionar com pessoas, né? Foi quando eu comecei a me conectar com as pessoas. E aí, de fato, eu comecei a entender que as relações humanas eram muito importantes. E que dali para frente não tinha mais volta. Era uma trajetória que eu tinha que seguir, que estava em mim, que era relação com pessoas, que era negociações e tudo mais. E aí foi, né? Folha de São Paulo, fiquei 1 ano e meio lá, conheci muita gente, foi lá que eu conheci uma turma que me apresentou meu ex-marido e fui montando a minha história, né? A história não só profissional, mas pessoal, aconteceu a partir de um trabalho que bateu na minha porta, né? Mas eu sempre tinha o pezinho nas artes, então tudo que eu fazia eu pensava assim, podia ter alguma coisa de desenho, podia ter alguma coisa de criação, né? Os dois pesos eram iguais, né? O relacionamento humano com a criação. E sempre trabalhei na área de vendas. Então, assistente de vendas numa transportadora, assistente de vendas numa empresa de ticket de refeição convênio, assistente de vendas em outros lugares que eu trabalhei menos formais. Até que surgiu a TVA na minha vida. E aí eu pensei assim, poxa vida, né? TVA, TV, arte, criação. Tudo a ver. Vamos trabalhar alguma coisa relacionada com arte. Mas não era um call center. Tá. Né? Na TVA foi sim que eu conheci pessoas. Porque trabalhar num call center com 200 pessoas... Nossa. É uma experiência nova a cada dia, né? Eu entrei como temporária, fiquei 6 meses como temporária, já fui efetivada e promovida, tanto que eu gosto de falar com o povo, né? E eu sou muito perfeccionista, então tudo que eu fazia com muito cuidado, com muita cautela, para que realmente fosse bem feito, né? Graças a Deus fui reconhecida por isso lá. E foram me dando oportunidades. E aí na TVA eu ganhei uma área
que eles chamavam de área de qualidade. E na área de qualidade eu pude criar, porque eu tinha uma área que chamava endomarketing, uma das funções era o endomarketing, que eu tinha que promover atividades, campanhas, dinâmicas internas para toda a equipe, né? E aí vinha a parte criativa, né? Então, tinha a semana da integração, que tinha o dia de vir fantasiado, o dia de montar uma mesa colorida, o dia de fazer uma corrida de Fórmula 1 com carrinho cenográfico. E foi aí que eu pude exercitar um pouco na TVA a questão da criação. Né? Não, e é maravilhoso, porque você acaba criando um ambiente de trabalho delicioso. Era uma delícia. As pessoas vêm muito mais felizes. Elas produzem muito mais. Porque trabalhar em call center não é fácil, né? É muito mais reclamação do que qualquer outra situação. Então, as pessoas precisavam de um escape, né? Eu criei a sala de desconexão, que tinha videogame, tinha televisão, tinha jogos. Nossa, peraí, que ano é isso? Isso foi faz tempo, vou me entregar. Não, sabe por quê? Porque, assim, eu tô pensando que você foi meio que uma visionária. Foi, eu saí de lá no ano 2000, foi 95, 96. Visionária, porque a gente escuta falar disso, dessa sala de convivência, sala de descanso, tá? Em épocas de Google, empresa Google, de um tempinho pra cá. Mas lá na época a gente montou. Olha, que legal. Foi bem legal. Era área de qualidade a minha área. Eu tinha que fazer alguma coisa por todo mundo, né? Não, eu sabia o que era ali, criatividade né? realmente demais. Em relação à criatividade, já fiz muitas coisas, né? Enfim. Enquanto estava na TVA, comecei a cursar a Pan-Americana de Artes e era o meu sonho mesmo, né? Mas o que trouxe essa coisa do empreendedorismo, do negócio, foram as relações humanas e o fato de eu me sentir muito à vontade numa negociação para vender e para atender o público em geral, né? E aí saí da TVA para montar um restaurante. Era uma loja, uma franquia dentro de um shopping. Eu já era casada nessa época e a gente tinha um desejo, um sonho juntos de sair de São Paulo. Então, falei, bom, tudo bem. Se é para sair de São Paulo e é para deixar o trabalho que eu tenho hoje, que eu já estava lá há 7 anos, que eu tenho total segurança, sei o que eu faço, as pessoas gostam de mim, tem que ser um negócio próprio. Né? Porque eu já podia fazer isso, eu já me sentia capaz de fazer isso. Né? Eu tinha 26 anos na época. O que vai ser? Vamos para onde a gente vai? Vamos para Fortaleza. Fui morar em Fortaleza, mas antes de ir eu fui atrás de saber o que eu ia montar, o que eu ia fazer, porque diferente de algumas pessoas que se preparam para ser empresários, eu não. Caiu no meu colo uma vontade e uma necessidade. E aí eu fui ver o que eu queria fazer, porque para mim era o comércio. Né? O meu sonho era ser artista plástica, né? Eu não tinha concluído o curso. Eu não ia ganhar dinheiro com arte, porque não é uma coisa tão simples assim. Pintar quadros, telas, não é uma coisa tão simples de fazer, de monetizar. Né? Isso. Então, eu fui atrás do que fazer, ao contrário de muita gente que já sabe o que é ser como empresário. Né? E aí surgiu a oportunidade de um restaurante num shopping que estava inaugurando em Fortaleza, que eu fui visitar antes de mudar e tudo mais, 6 meses antes. E decidi que eu ia, então, montar essa loja lá em Fortaleza, do nada, assim. Caramba. O shopping nem existia ainda, fui lá, estava em obras. A rede me aceitou, falou que sim, que era uma praça que eles queriam muito explorar. E investiram na minha lábia, né? Porque até então eu não tinha experiência nenhuma. E fui ser franqueada de uma rede aí de restaurante. E deixei tudo, vendi casa que eu tinha recém-construído, enfim. Fui morar em Fortaleza. Fiz um treinamento aqui, fui morar em Fortaleza. E aí começou a história do empreendedorismo, né? Então, assim, com 26 anos eu tinha essa loja, depois de 7, bem jovem. E é interessante porque a gente trabalha muito aquela coisa de falar o olho do dono engorda o gado, e é verdade, porque eu chegava na loja às 7 horas da manhã para abrir, sem nenhuma experiência de restaurante, muito menos de shopping. Né? Shopping tem os horários, as pontas, né? Então abre e fecha, a praça de alimentação abre e fecha junto com o shopping.
E de sábado e de domingo, e Natal, e Réveillon, e Páscoa, e Carnaval, todos os dias, sem nenhuma folga por ano. Sem nenhuma folga. Você, quando pensou em empreender, você não pensou nesse detalhe. Não, tinha aquela pontinha de sonho, né? De dizer assim, De vou ser dona do meu próprio esperança. negócio, Tá. vou poder só mandar. Não é, não Ter existe. alguém ali que eu vou Não. confiar e vou poder sair. E restaurante, quando você fala em vender comida, Débora, você vende o almoço para pagar a janta, literalmente. Sim. Porque não é um negócio assim super lucrativo. Tem uma certa estabilidade, né? Mas você não ganha rios de dinheiro montando uma loja num shopping center, né? E você não tem uma estabilidade financeira ou uma independência financeira como uma loja de shopping. Por vários motivos. Um deles, a gente tem 3 sócios, principalmente porque era uma franquia. Né? Eu tenho a Receita Federal, eu tenho o franqueador e eu tenho o shopping, que leva o meu dinheiro antes de mim. Né? Sim. Então, você tem que estar junto. Apesar de ter aquela movimentação de um shopping, que isso é uma ilusão, É uma né? segurança de público. Isso, né? é uma segurança de público, mas ao mesmo tempo é uma ilusão, porque você acha, não, tá garantido. Mas tá garantido o quê? Então, os meus sócios, Nada. né? O que vem para mim depois. Porque vender comida com o volume que precisa ser vendido, né? Refeições, para que você pague todas as contas, despesas fixas, mais todos esses 3 sócios que a gente tem, né? E sobre alguma coisa para você ser feliz, né? É difícil, mas assim, deu certo. Eu fiquei nessa história de loja de shopping por 18 anos. Caramba! Então, deu certo. Deu certíssimo. Certíssimo, né? Mas eu inaugurei e fiquei os 3 primeiros anos me dedicando integralmente a isso. Eu morava numa cidade de praia, Fortaleza tem uma orla linda, tem praias no entorno maravilhosas, e eu não fui à praia no primeiro ano inteirinho, nem para tomar uma água de coco. Porque eu passava todos os dias da minha vida dentro do shopping até a meia-noite. Ou seja, você saiu de São Paulo, Sim. que aqui a praia do Paulista é o shopping, Sim. E em Fortaleza você continua vivendo a mesma realidade. E eu Mas tudo em função de um objetivo ali. tinha. Ah, Montando o primeiro restaurante foi quando eu entendi que era isso que eu queria para a vida. Eu queria ser dona de restaurante então, em shopping. quando você fala em loja, É uma loja de restaurante, de comida, de refeição. É porque quando a gente fala na linguagem do shopping, tudo é loja, né? Sim. E aí, nos 3 primeiros anos, eu tive essa situação de uma imersão mesmo no negócio, né? E fui treinando uma pessoa para gerenciar a loja. Tá. E esse menino, ele tinha minha idade, ele entrou comigo desde o primeiro dia e aprendeu comigo tudo como eu gostaria que fosse, com o meu nível de perfeccionismo lá em cima. Caramba. Né? E deu certo. O Luiz ficou comigo por quase 10 anos, né? Só que a partir do 4º ano, que eu estava com a loja lá em Fortaleza, eu sentia necessidade de alguma atividade, porque o Luiz já tocava bem, a equipe já tocava bem, eu não tinha uma rotatividade muito grande de funcionários, eles todos gostavam, amavam trabalhar lá e comigo, então, apesar de ser um tipo de profissão, né, um tipo de mão de obra difícil de fidelizar e de contratar, porque ele virava o rosto, ele tinha outra loja que podia empregá-lo a qualquer momento. Né? Eles gostavam muito de trabalhar comigo, então eu tive uma menina que trabalhou comigo por 18 anos. Caramba! Na cozinha. Então, eu tinha uma equipe boa, tinha um gerente bom e queria mais, né? Agora, aí eu comecei a buscar a minha aposentadoria. Tá. Falei, bom, se eu montar 2, 3, 4, uma rede de lojas, quando eu tô com 20 e poucos anos, quando eu tiver 40, eu tô tranquilinha, tô feliz da vida. E foi esse o meu objetivo desde sempre. Tá. Então, eu prestei consultoria para implantar loja em shopping. Eu prestei consultoria para implantar restaurante em pousada, em Jericoacoara. Olha! E eu fui trabalhando pelas beiradas enquanto a loja funcionava sozinha. Entendi. Até que a rede me ofereceu uma oportunidade de outra loja, só que era em outro estado. E aí eu falei, bom, muito bem, eu estou em Fortaleza, como é que eu vou montar uma loja em Belo Horizonte? Putz. Sabendo o tanto que a gente tem que se dedicar quando a gente é o dono do próprio negócio, né? Mas eu tenho uma coisa comigo que eu gosto de um bom desafio, né? E apesar de eu ter a coisa de pé no chão, de responsabilidade, as coisas têm que estar muito bem formatadas para acontecerem,
eu tenho um lance do desafio muito forte. Me interessa muito um desafio. E aí eu acho que tem a ver com a criatividade, né? Porque eu meio que me apego ao fato de que eu me viro bem, né? Eu improviso muito bem, né? E aí eu falei, vou. Só que eu não tinha capital para montar uma segunda loja. Eu fui na raça mesmo, assim. Eu falei, Luiz, toca para mim aqui? Toco para você. Então, posso ir sossegada? Pode. Como é que a gente vai fazer? Todo mês eu venho para Fortaleza, passo 2, 3 dias aqui, dou uma geral em tudo e a gente vai trabalhando à distância. Pode ser? Pode ser. Eu tinha um carro quitado. Eu vendi o carro, fui com o dinheiro do carro para Belo Horizonte, entrei no shopping. No primeiro dia que eu fui assinar o contrato com o shopping, eu já entreguei todo o dinheiro do carro que eu tinha. Não tinha mais um centavo para fazer nada. Caramba! Nada. E eu tinha uma loja que já funcionava, que já tinha um faturamento e que foi o que a rede me ofereceu e que eu já tinha ido fazer uma análise do perfil da loja e do shopping e tudo mais. Então, eu só me apeguei à minha análise do negócio e do ambiente e do ponto comercial, na verdade. Eu entreguei o dinheiro do meu carro para o shopping e falei, agora vamos montar uma loja, né? Passei por uma reforma de 3 meses quase nessa loja. Uma reforma que estava prevista para durar 30 dias, durou 3 meses. O shopping exigiu 1000 coisas que não tinham sido combinadas. Tive que refazer quase que todo o restaurante, reconstruir, né? E inaugurei, depois de 3 meses, a loja e ela se pagou no primeiro ano. Então, assim, foi uma sacada mesmo, assim, sabe? Como é que eu vou para lá só com o dinheiro de um carro? Você vai porque vai dar certo. E foi o que aconteceu. Deu certo já no primeiro ano, que foi o que me fez montar a terceira loja. Em um ano que eu já tinha 2, eu quis a terceira. Porque eu estava buscando meus 40 anos. Sim. E era uma expansão do shopping, era uma obra de expansão da praça de alimentação e tudo mais. Só que eu quis uma outra marca, né? Eu tentei uma segunda opção que me desse mais qualidade de vida pessoal. Porque trabalhar com comida, prato feito, precisa de uma equipe muito grande. Tinha uma época que eu tinha 17, 18 pessoas trabalhando num restaurante de 40 metros quadrados. Né? Muita dedicação, muita responsabilidade, né? Aí eu queria uma coisa num formato mais prático. Então, montei uma outra marca. E esta definitivamente não deu certo. Essa eu fechei muito rápido. Assim, 9 meses eu já entendi que não adiantava ficar empatando o meu tempo ali. E fiquei só com as duas, em BH e Fortaleza. E isso durou quase 18 anos. Caramba! Eu tenho gente que fala que eu moro na escadinha do avião, né? Porque eu viajava muito. Todo mês eu estava viajando. E isso realmente se repetiu durante todos esses anos. 18 anos não, foram 10, né? E a bagagem que isso trouxe para você. Sim. O tamanho do conhecimento, da experiência, da expertise que você são as relações humanas, né, Débora? Assim, eu conheci muita gente. Então, em Fortaleza, eu estava o shopping tinha uma torre comercial. E essa torre comercial era uma torre, basicamente, de advogados e juízes importantes da cidade. Então, eu conheci muita gente com quem eu me relacionei, que viraram meus amigos lá em Fortaleza, de uma área que não tinha nada a ver com a minha e que eu nunca intencionei ter, né? Aí fui para Belo Horizonte, outra história, outro público, outro perfil de shopping, né? Que era mais popular, mas era o shopping mais antigo da cidade. Então, era o mais populoso, era o mais frequentado. E tudo isso trouxe conexões, né? Aqui conversa com um, aqui conversa com outro. Ó, pra você ter uma ideia, quando eu fui para Belo Horizonte, eu não conhecia ninguém. Mas no ano antes de eu receber a proposta de ir para Belo Horizonte, isso foi em maio, mais ou menos. Em fevereiro, eu passei um carnaval na Bahia e fui fazer o pós-carnaval em Morro de São Paulo. Conheci uma turma de 5 pessoas de Belo Horizonte. Isso foi em fevereiro. Em maio, eu recebi a proposta. E em setembro, eu fui morar em Belo Horizonte. Quem me recepcionou foi essa turma que eu conheci no carnaval. Então, são as conexões que a gente faz na vida que nos levam aos caminhos retos, vamos dizer assim. Sim. Né? E aí eu fiz uma família lá em Belo Horizonte, mas eu não gostava de morar lá.
Mas eu tinha dedicado o meu tempo e o meu não dinheiro lá, né? Eu falei, agora eu fiz dívida, eu tenho que pagar. Porque eu fiz dívida para montar a loja, né? Não, é mesmo porque você tem aquele objetivo, é a minha aposentadoria. Sim. E aí eu falei, não, tem que fazer dar certo, não tem jeito. E como é que eu fui procurar? Eu queria voltar para Fortaleza e deixar o Luiz cuidando de Belo Horizonte. Só que era um primeiro momento que precisava do meu olhar mesmo, né? Depois de 3 meses odiando morar em Belo Horizonte, eu falei, eu tenho que fazer dar certo. E aí eu comecei a me relacionar com pessoas. Então eu saía todos os dias para fazer o que mais o mineiro gosta de fazer, que é ir em boteco. Isso. E aí eu sentava numa mesa né? e conversava com gente. Sentava na outra mesa e conversava com gente. Que delícia. E esse foi então o meu você network. Entende por que eu amo fazer esse podcast. Entendo. Inclusive, você comentou antes da gente começar que teve uma reunião com taça de vinho, eu adoraria. Olha aí, tá vendo? Uma próxima vez a gente pode fazer com uma taça de vinho, então. Mas assim, é isso, né? São as conexões, como a gente se relaciona, como a gente se expõe para o mercado e para esse mundo dos negócios, né? E você vai conhecendo gente que vai te dando uma dica aqui, outra ali, vai se fortalecendo. E aí, a partir de então, eu comecei a amar Belo Horizonte e vivi lá 10 anos da minha vida, né? A loja realmente fechou, como você citou no início, fechou depois de 7 anos, né? Mas eu continuei morando em Belo Horizonte porque eu amava aquele lugar. Eu tinha a loja em Fortaleza, fechei a loja de Belo Horizonte e continuei morando em BH mesmo, tendo a minha loja lá em Fortaleza. Cima. É mesmo. E aí comecei a vender marmita. Falei, bom, agora eu vou fazer marmita congelada, vou montar marmita chique, que estava na moda, com comida natural, sem nenhum conservante, sem nenhum aditivo industrializado, nada disso. E eu amava. E quando eu fui fazer marmita, eu entendi que ali estava a minha criatividade de novo. Então, de alguma maneira, para mim, era uma alquimia, né? Eu entrar numa cozinha sozinha e fazer o que eu quisesse, porque eu fiz o cardápio, eu montava as receitas e eu punha os ingredientes que eu quisesse. E foi super sucesso. Eu tinha lá em Fortaleza alguém que cuidava da loja para mim e eu ficava curtindo a minha cozinha lá em Belo Horizonte, fazia marmita e fiz isso por 2 anos. Chamava Delilícias. E tinha um público que comprava fielmente, assim, eu tinha uma rotina. Então, segunda-feira eu fazia os pedidos, na terça eu fazia as compras, na quarta eu fazia um pré-preparo, na quinta eu cozinhava, na sexta eu entregava. Então, todo o trabalho de marmita dependia de mim, exclusivamente, né? E era uma delícia. Mas eu passava das 7 da manhã até o outro dia fazendo produção de comida. Na quinta-feira, era quase que 24 horas cozinhando, embalando, congelando, etiquetando, preparando tudo e tal, e para depois deixar tudo em ordem, né? Porque era na minha casa que eu fazia isso. Só que eu fiquei doente. Nesse meio do caminho aí, deu um clique emocional e eu, até hoje eu reconheço algum gatilho, mas eu não tenho certeza ainda do que tenha sido. Eu sei que entrei em depressão e a loja de Fortaleza, a loja de BH, a ideia da marmita precisava de mim e eu não estava lá, né? Então eu acabei encerrando a atividade de todas as lojas e me vi no zero com 40 anos. Aquela ideia de que eu ia me aposentar aos 40 anos, eu estava com tudo voltando, né? Eu tinha dado 10 passos para trás. E foi quando eu decidi, então, depois de muita terapia, né? Foram 3 anos de terapia, muita medicação e tudo mais, orientação da terapeuta do tipo, olha, segura a tua onda, não monta nada não faça mais nada. Você é boa no que você faz, mas espera, se fortaleça, se cure, né? Falei, não, eu vou embora para São Paulo, lá está minha mãe, minha família, as pessoas que eu amo, os meus amigos de infância que vão me acolher. Eu preciso dessa ajuda emocional nesse momento, não vou fazer nada de drástico nesse primeiro momento. Aí, uma semana depois que eu estava em São Paulo, fui convidada a montar uma fábrica de móveis. E ao invés de eu ir bordar pano de prato, como recomendou a minha terapeuta, eu fui montar uma fábrica de móveis. Olha, que loucura. Assim, eu vou dar um breakzinho, porque tudo isso que você está me contando, eu estou visualizando e tem tudo a ver com o dia de hoje. Sim. Porque hoje é o Dia Internacional da Mulher. Sim, sim. E você, hoje, aqui está representando, tá? Né? Todas as mulheres, esse nosso... Com muito prazer. Então, assim, eu acho que é isso. O que você está contando, porque a mulher precisa ser muito criativa,
né? A mulher precisa dar nó. Eu tenho um amigo que fala que a gente precisa dar nó em macarrão seco. Ou em pingo d'água. Essa eu gostei. Não é? E aí você é muito versátil, muito corajosa. Quando você me conta todas essas histórias, até então, você em nenhum momento disse a palavra cansaço. Não. Você vê tudo isso com um brilho, você conta isso com uma felicidade de um momento que, apesar de, óbvio, nem tudo são flores. Sim, sim. Mas você conta com muita felicidade tudo isso que você viveu, né? Então, é isso. Eu quero dar um parabéns para todas as mulheres hoje do mundo inteiro, porque é internacional, né? Dizer, gente, nós somos demais. A gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente dá conta de tudo. Somos muito habilidosas e criativas. E, enfim, nós somos demais. E um beijo para todas elas, em especial para minha mãe, que é minha Mulher Maravilha, que é um exemplo que eu amo. E que eu sei que eu sou tudo que sou porque a minha mãe me ensinou direitinho. Um beijo, mãe, para você e para todas as mulheres hoje. Feliz Dia das Mulheres para você, para todas nós, né? Para nós. Então é incrível isso, assim, passar de restaurante, de shopping, a marmita ainda tem a ver. Tem. Porque eu tô entendendo, tava visualizando você ali na sua casa com um avental. E um turbante, cabelo eu não punha preso. touca, porque eu tava na minha casa, Isso, entendeu? mas Aí eu juro que eu estilizava visualizei. o meu visual. Eu juro que eu visualizei, mas você lá de boa, assim, e você em nenhum momento falava assim, não, mas tem dia que eu cansava. Não, era como se fosse um non-stop, né? Você ali o tempo todo. Mas sabe, Débora, que nessa história de ser empreendedor, né? A gente já nasce empreendedor, né? Sim. A gente se descobre no meio do caminho, né? Nessa jornada boa aí que é a vida. Mas a gente já nasce, porque ninguém aprende a ser empreendedor, né? A gente aprende também a fazer as coisas do jeito que tem que ser feitas, né? A minha terapeuta dizia muito isso, mas ela ilustrava de uma forma difícil de ouvir. Seja um soldado. Soldado obedece à regra. Acorde, tome o seu banho, faça o que tem que ser feito, vá dormir, no dia seguinte faça de novo. Então, ilustrando de uma forma mais amável, mais gostosa, eu acho que é isso, assim, a partir do momento que você decide que você vai empreender e que você vai montar o seu próprio negócio e dedicar a sua vida, a sua energia, o seu tempo a alguma coisa que tem que dar certo, porque não tem opção não dar certo quando você quer fazer um negócio dar certo. Tem que fazer com amor, né? E aí eu entendi que nada que eu faça nessa vida será sem amor. Eu não vou fazer nada maçante ou por obrigação, mesmo que eu tenha que dar um passo atrás, né? E quando a gente faz alguma coisa com amor, a gente faz os olhos brilhar, né? Então é mais ou menos isso, assim. Eu acho que se eu tenho que dizer alguma coisa a respeito do que foi, da experiência que eu adquiri com o empreendedorismo e com os negócios que eu montei, com os tropeços que eu dei, faça tudo com amor. Porque fica tudo mais gostoso, mais leve, mais prazeroso. Não tem nada melhor do que você trabalhar com prazer. Mas o que é mais incrível é esse viés da criatividade estar o tempo todo te acompanhando. Você chega na loja de móveis e o quê? Você fazia esse design de interiores? Eu fiz o curso para fazer o... Porque eu acho hoje em dia demais. Antigamente tinha que desenhar no papel de seda, né? Agora não. E foi em 2018 isso, eu já tinha programas que faziam os desenhos em softwares e tudo mais. E aí eu fui primeiro fazer esse curso, né? Para aprender a desenhar. Sim. De novo, né? Só que agora no computador. Então, no curso já me encantei deliciosamente. Eu fazia todos os projetos, os planejados e tudo mais. E eu tinha sócio, obviamente, né, como eu falei. E eu era a pessoa do comercial, mas que também desenhava, mas que também administrava. Eu era sócia operadora do todo, né? Mas eu queria era desenhar mesmo, na verdade. Mas tudo bem. Que ali eu era o fazia momento de da todo criação, né? Mas bom é que eu sabia vender também, então dava certo, né? E uma coisa que eu não falei no meio desse caminho aí, nessas consultorias que eu prestei, enquanto eu tinha só lá a loja de Fortaleza, o contato que eu tive com a pousada, lá em Jericoacoara, foi por intermédio de uma amiga que é arquiteta. Então, o negócio da arquitetura também sempre foi muito presente na minha vida, né? Eu gostava muito de arquitetura, eu sabia ler todas as plantas que me vinham das lojas, das reformas que eu fiz, das consultorias que eu montei, né? Das implantações que eu fiz em shopping.
E quando eu comecei a trabalhar com móveis planejados, me veio assim gostoso, né? Do que eu já tinha vivido com essas empresas com que eu trabalhei e tudo mais. E aí eu desenhava, vendia, administrava, cuidava de marcenaria, né? Cuidava de marceneiro. Caramba. Enfim, tudo isso. Infelizmente veio a pandemia, 2 anos depois, 1 ano e meio depois. E o nosso negócio era móveis corporativos. Eu não trabalhava com sonho de residências, de móveis planejados. Era com mobiliário corporativo. As empresas fecharam. Sim. A gente tinha que fazer faturamento. Comecei, sim, a entrar no mundo residencial. Mas com peças pequenas que eu podia vender no e-commerce, no Mercado Livre, enfim. Entendi. Em outras plataformas de venda pela internet, que nasceu esse grande negócio nessa época, né? Com certeza. Nasceu não, se fortaleceu e cresceu, né? E fazendo móveis residenciais. Mas não era a pegada do que a gente tinha em mente no início, sabe? Porque um trabalho de móveis planejados para residência demora muito tempo, tem muita alteração. É aquilo, você está vendendo um sonho para a pessoa. Então, uma venda demorava 3, 4 meses para se concretizar e depois mais tempo para se montar. Não era um negócio com rotatividade interessante. E aí eu, por conta própria, decidi sair antes mesmo da empresa fechar. Mas também depois de 2, 3 meses eles decidiram encerrar também. E aí eu fui trabalhar, eu continuei trabalhando com móveis planejados, só que independente, né? Estava na pandemia, não tinha muito o que fazer, tinha alguns contatos aí de resquício do que eu tinha feito na empresa. Fiquei 1 ano e pouco trabalhando com isso e terceirizando o serviço, né? Mas eu estava num momento delicado, porque eu não tinha mais não sei se se pode chamar de currículo para procurar emprego no meio corporativo, né? Porque meu último trabalho tinha sido há mais de 20 anos na TVA, que nem existia mais. Sim. Estava num momento em que as empresas não estavam investindo e nem contratando ninguém. E eu tinha que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Né? Então, continuei trabalhando com móveis, mas sabia que seria temporário. Né? Porque não era uma coisa que... Você não tem muita credibilidade quando você fala, eu faço um projeto, eu terceirizo marcenaria. Né? Não dá muita credibilidade para quem está comprando. Enquanto eu fazia isso, eu montei um brechó, porque eu tinha me mudado de um apartamento de 100 metros quadrados para um de 27. Alguma coisa boa eu tinha que tirar disso. Sim. E aí eu peguei tudo que estava sobrando, que não cabia mais na minha casa, e vendi. Montei um site um brechó de roupas, calçados e coisas de casa. Num primeiro momento eu vendia o que era meu. Depois eu comecei a garimpar coisas dos outros. E ficou assim por 1 ano e pouco também, que era também uma renda complementar. Que foi uma experiência ótima também, porque me fez entender o quanto a gente pode reciclar as coisas, o quanto a gente pode ser sustentável. Sim, né? sim. E o mundo está pedindo isso, né, atualmente. E aí, no final de 2021 para 2022, eu falei, não, ano que vem eu tenho que me recolocar, eu preciso me reencontrar como profissão, como vida financeira, preciso me reerguer novamente, né? Chega de fazer hora, né? Apesar, como se eu tivesse feito hora em algum momento, né? Nossa Senhora. E aí eu, por causa das conexões e das relações com a marcenaria, eu conheci a WeToo, que na época tinha outro nome, que era MMLA, né? E fui fazer uma entrevista em janeiro, ainda, eu estava com Covid, eu nem sabia no dia que eu fui fazer a entrevista. Tive que adiar aí uns 20 dias o meu início por causa da Covid. E comecei a vender cenografia para a WeToo, trabalhando com o Eduardo. Sim. E conhecer o negócio, que para mim eu conhecia de nome. Montadora, vai ser uma montadora, não sei o quê. Não. Meu negócio é móveis planejados, eu gosto da coisa certinha, bonitinha e tudo mais. E montadora de stand tem uma fama de que trabalha a madrugada inteira, de que passa perrengue todas as vezes que vai fazer alguma coisa. Eu falava, não quero isso para mim, pelo amor de Deus. Já tô velha para isso. Isso é um mito. Não é um mito, mas não é a minha realidade, graças a Deus. Né? A empresa que eu trabalho não passa por isso, e acho que eu nunca passei por isso. Né? Mas acontece. Empresas menores acontece de virar à noite fazendo coisa e no fim não dá tempo nem de entregar. Entendi. Tem muita gente que faz isso. Né?
Quando eu comecei a vender stand, eu pensava assim, nossa, como é que eu vou criar projeto de stand? Como é que eu vou fazer? Porque lá tem projetistas, tem arquitetos que fazem os projetos. Mas eu tinha que captar a ideia do cliente, transformar num briefing para o projetista de uma maneira muito real, para que o projetista acertasse o projeto e o cliente quisesse comprar. Ou seja, o cliente comprava do projetista e passava por mim no meio do caminho. Então, a habilidade ali da comunicação faria muita falta, né? Caso eu tinha que entender muito bem todo esse percurso, né? E aí, com 6 meses, eu me apaixonei pelo negócio, assim. Quando você começa a ver as tuas ideias junto com as ideias do teu cliente acontecerem num projeto perfeito, Sim. e o cliente comprar um projeto e dizer assim para você, Sim. não tem nenhuma alteração, você entendeu exatamente o que eu queria, aí eu falei, eu estou no lugar certo, né? E aí eu faço tudo com muita paixão. Então, essa coisa de criar, montar. Quando já começa a produção lá na empresa, eu já começo a da minha mesa dar umas olhadas, ver como é que tá. E a montagem é realmente corrido. Normalmente são 3 dias de montagem numa feira de exposição. Mas quando você começa a ver, nossa, essa ideia surgiu disso, daquilo, a criação, o projeto. Não, e a coisa tomando formato, né? Do que estava na sua mente concretizar. Eu acho que, nossa, deve ser muito legal. Eu não tive filhos, né? Mas é um filho nascendo. Sim. Então, eu tenho 2 filhos nascendo por mês, basicamente. Sim. Porque quando você vê o projeto pronto, montado, sem sofrimento, sem passar a noite na obra, tudo acontecendo exatamente como você planejou. Para mim, que sou perfeccionista, isso é ótimo. Tá. Quando chega o teu cliente, ele bate o olho, você vê os olhos do cliente brilhando, fala exatamente como você me vendeu. Sim. Porque eu vendo um projeto num papel. Ele Mas só vai saber o que ele está comprando lá na hora. É né? muito legal isso, você falar exatamente o que você me vendeu. Porque cria aqui o laço da credibilidade. De novo, a gente falando disso, né? Confiança. Porque você pode chegar e inventar dizer que vai entregar o mundo para a pessoa. E na hora que ele vê a verdade, ele fala, nossa, não é exatamente isso que eu imaginei. Mas você escutar, nossa, é exatamente o que você me falou, deve ser incrível. A gente tem uma coisa lá, e isso é muito legal, né? Por isso que eu te falo, tem muitas empresas que passam perrengue. A gente não tem, porque a gente tem um planejamento muito bom, né? E tem uma coisa muito legal que coisas erradas acontecem. A gente tem surpresas? Tem na obra. Sempre tem. Mas a equipe da WeToo tem uma habilidade para solucionar as questões, os imprevistos. Tem uma habilidade muito grande, uma agilidade muito boa. Assim. Então, as coisas, mesmo que a gente tenha algum imprevisto, alguma coisa para corrigir, resolve-se muito rápido. Isso é uma coisa. E a outra coisa é, o cliente ele nem fica sabendo, às vezes, das coisas que acontecem. Porque ele chega para receber o stand dele um dia antes da feira. Tá. Mas mesmo que não esteja previsto financeiramente no orçamento que eu coloquei para ele, algo que, para corrigir, tem que ter um aporte, né? Vamos dizer assim. Sim. A empresa não se recusa a fazer. Então, não é... Tem empresas que falam assim, mas isso não estava previsto no orçamento, eu não vou fazer. Mas o cliente vai reclamar. Sinto muito, não estava previsto. No nosso caso, não. Porque o cliente tem um cuidado sabe que vai muito poder especial. confiar e da próxima vez, e da próxima e da próxima, né? Tem um cuidado muito especial com o cliente. Fidelizar, né? Tem gente que... Porque eu acho que esse é um grande erro dos empreendedores que pensam naquele imediatismo, do ganhar aquele dinheiro naquele momento, e não de fidelizar esse cliente para que ele volte, que haja uma recorrência. Porque aí sim você perpetua, né? E aí você consegue se manter. A fidelização meio que triplicou o meu faturamento pessoal, vamos dizer assim, né? Porque é isso, né? Primeiro, me dedico com todo o amor do mundo. Segundo, me apaixonei pelo negócio. Sim. Né? Então, com amor, com paixão e com responsabilidade, aí vem uma pitada de perfeccionismo, aí o negócio funciona muito bem. Então, meu primeiro ano foi um ano de muito aprendizado, mas eu já colhi bons frutos no primeiro ano de trabalho lá. Né? E ganhei bons clientes que estão comigo até hoje. Então, de um ano para outro, os fiéis vão ficando. É óbvio. E você vai crescendo. E depois, é o tal do boca a boca, né? Um fala indicações, pro outro, não, porque ali eu preciso de um stand. Vai aquela empresa, não tem discussão, né? Então, e aí, assim, eu acho que hoje
será que esse momento seu agora consegue fechar não é fechar um ciclo, não, mas é completar, você está de uma forma completa trabalhando essa criatividade que você tem lá desde pequenininha, né? E você colocando no papel e transformando isso em realidade, você se sente realizada, então? Sim, sim. Gosto muito, muito, muito do que eu vejo hoje, né? Que bom. Eu não tenho a intenção de parar de trabalhar daqui a 5 anos, mas é um trabalho que, pela primeira vez eu vou usar a palavra, cansativo. Tá. Mas cansativo fisicamente e mentalmente, sim. Mas assim, se a ideia é, daqui a 5 anos, reduzir o volume de trabalho... É reduzir o volume de trabalho para continuar trabalhando com isso. Entendi. Né? Porque realmente é muito prazeroso. Você se encontrou. É muito gostoso. Que muito legal. Gostoso. E me fala uma coisa, desse turbilhão de coisas que você estava dizendo, é cansativo, embora você não precise ficar na obra à noite e tal. Você encontra tempo para cuidar de você? Por exemplo, praticar esporte? Não. Não. Meu esporte é pavilhão. Tá. O dia inteiro em pé, anda, a gente dá 20 mil passos por dia no pavilhão. Sim, aí você consegue contar no pedômetro ali, né? E só. E eu sou muito preguiçosa, eu não posso negar, não consigo. Eu já tentei 1 milhão de vezes uma rotina de atividade física que não me pega. Eu sei que é um propósito, eu sei que vai acontecer, mas não. Então, eu vou fazer uma confissão aqui. Já falei aqui algumas outras vezes também que não é uma coisa que super bate pra mim, mas é necessária. A gente precisa cuidar da saúde, né? Então, aqui de novo eu vou trazer a nossa parceria, vou falar da nossa parceria aqui com a Arena Moca, que é um lugar assim que me conquistou no sentido de eu me sinto muito bem quando vou à Arena Moca. Não vou todos os dias. O meu ideal gostaria de ir, mas a minha correria e às vezes a minha preguicinha também não deixa. Mas assim, a Arena, eu quero falar que lá é um lugar muito gostoso, que os profissionais são atenciosos. Se você tem dúvida nos aparelhos, eles vêm e tiram sua dúvida, te instruem, mostram para você como fazer. Eu sou uma pessoa muito visual, eu preciso ver como fazer o exercício e eles fazem isso por você. Então, assim, é um ambiente acolhedor e que eu convido todo mundo a conhecer. Eles têm horários extensos que nos atendem desde muito cedinho até mais tarde, né? Nós que temos a vida tão corrida e precisa, de repente, treinar bem cedo, ou hoje eu só consigo no final da noite. Enfim, vai até lá, você que é aqui da região, da Moca, né? O pessoal aqui próximo, vai conhecer a Arena e vai sentir isso que eu tô falando, porque você não vai se arrepender, porque a gente precisa cuidar da nossa saúde. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para dizer, mas eu tenho essa consciência. Então eu convido você para ir até lá e quem sabe, né, se você falar que viu aqui no Pode Tudo, você pode ganhar assim um desconto, acho que de 10%, tá? Então não deixa de ir, vai ter o QR Code na tela para você pegar todas as informações e ir visitar, pelo menos para conhecer, para saber como que é, porque a gente precisa se cuidar, precisa cuidar da saúde, não tem como escapar, tá bom? Arena Moca. Amiga. Eu vou. Você vai comigo? Vou. A gente vai combinar? Você vai? Eu tô numa fase Tem que eu que se preciso. cuidar. Então. A minha determinação para trabalho tem que ser também uma determinação para a saúde. Pois é. Assim, não é infelizmente. A gente. É o que o meu marido costuma dizer. O Marcelo fala isso. A gente se tá envelhecendo é porque tá dando certo. Entendeu? Então, para continuar dando certo, a gente precisa parar para se cuidar. Precisa cuidar do motor, nós, né? mulheres, que hoje comemoramos o Dia Internacional da Mulher, a gente faz muitas coisas num dia só. Por que não separar um tempinho para se cuidar? Eu concordo em gênero, número. Eu falei pra você que eu vou na Arena, não vou? Então você vai. Você vai, nós vamos combinar, vamos se encontrar lá e vamos treinar juntas. E me fala uma coisa, você me falou agora há pouco, daqui 5 anos, né? Pra gente... Queria ficar com você até meia-noite aqui hoje, mas a gente tem compromisso e tudo mais e tal. Mas eu queria dizer assim, pensando em futuro e em sonho, qual seria o seu sonho, então, daqui 5 anos? Débora, eu sou muito pé no chão. E eu já sonhei muito. Tá. Em relação à vida profissional, vamos falar aqui, tá? Quando eu sonhei que com 40 anos eu ia estar viajando o mundo, porque eu já tinha uma vida estável financeiramente falando, porque eu tinha uma independência financeira. Agora,
esse é um sonho mesmo, né? Porque quem é que fica milionário trabalhando que nem a gente trabalha? Não fica, né? Não. Mas, enfim, eu projetei isso na vida, muito nova. E eu me vi absolutamente sem nada, justamente numa época em que eu achava que eu teria ter tudo. Eu meio que dei uma segurada nessa coisa de planejar futuro e de sonhar, sabe? E porque eu fiquei muito doente nessa época e sofri muito na época. Então, eu decidi que eu não ia ficar... é o que vem pela frente. Mas eu tenho uma responsabilidade com a minha estabilidade muito grande, né? Então, quando eu falo daqui a 5 anos eu quero tirar o pé, são 2 situações. Hoje eu estou buscando me capitalizar, né? Eu quero me capitalizar para que eu trabalhe o meu dinheiro, para que daqui a 5 anos eu possa, sim, reduzir bastante o volume de trabalho, né? Mas eu também tenho... o pensamento que também eu não vou ficar fantasiando muito. Pode ser que não aconteça. Se não acontecer, de eu ter uma estabilidade financeira ou uma independência financeira daqui a 5 anos, daqui a 5 anos eu continuo querendo tirar o pé. Tá. Porque senão eu vou viver a vida buscando uma coisa que talvez nem seja tão necessário daqui a 10 anos. Entendi. Né? Então, eu tenho... O meu objetivo daqui a 5 anos é tirar o pé. Tá. E desacelerar, trabalhar um pouco menos... curtir mais a vida, viajar mais, Então, ter mais tempo para mim. Por que não dizer né? que isso é um sonho? Sim, Um sonho, né? Agora, com ou sem estabilidade financeira. Sim. Se eu tiver que viver da aposentadoria do governo, eu vou encontrar um caminho para fazer Tá. isso. Então, a minha cabeça está trabalhando muito essa situação, sabe? Porque, de fato, eu trabalho muito. E não é só o meu nome que diz, não. Pois é, né? Pois é, está no seu nome, né? Mas é muito legal, assim, eu adorei, assim, a sua história, eu achei incrível a questão dessa criatividade o tempo todo, costurando os seus momentos, né? E você com esse brilho no olhar de tudo que você viveu, Nossa, eu fiquei só pensando em cada história que você contou, o tamanho da experiência, do conhecimento que você adquiriu. Né? Que talvez, eu não sei se alguma vez você parou para pôr no papel. Todas as habilidades que você desenvolveu. Olha, desculpa. Imagina. Nessa época que eu fiquei deprimidinha, eu fui fazer um curso de arte-terapia. Tratando a doença com a arte. Tá. Né? E a primeira atividade que eu fiz na aula foi um exercício muito lúdico, muito de intuição, de olhos fechados. Então, eu trabalhava numa mesa grande, assim, com as 2 mãos, pintando aleatoriamente, fazendo movimentos com música. Tá. E à medida que ia mudando o ritmo musical, eu mudava também o ritmo do meu traço. Fiz também um curso de arte-astroterapia. Nossa. Que envolve astrologia. A gente trabalhava os 4 elementos da astrologia com a arte. Também muito trabalhando a arte, a criatividade e a intuição. Mas voltando um pouquinho, nesse primeiro trabalho aí da música e do traço solto e tudo mais, surgiu um quadro lindo. Lindo, porque primeiro era o traço, depois eu emendei as partes, fui fazer, era um quadro de 2 metros de largura, e aí eu comecei a aplicar cor no quadro e comecei a aplicar sentimento naquele trabalho, e o quadro chama Felicidade. Que lindo. E aí quando eu fiz esse quadro... Você tem quadro... esse quadro até hoje? Tenho. Me manda foto? Mando. Tá. Aí quando eu fiz esse quadro, eu fiz uma redação, eu fiz uma história. Tá. Né? Porque passa muita coisa pela cabeça no exercício como esse, principalmente quem está doente emocionalmente e quem tem essa coisa da intuição e da criatividade muito forte, né? Então, nesse momento, eu registrei o que era aquilo naquele momento para mim, o que tinha sido a minha história e o porquê que eu estava ali, como é que tinha sido feito tudo, né? E tenho esse documento, né? Chamo de documento. Sim. E no curso de arte e astroterapia... teve um exercício para trabalhar o elemento fogo, e o elemento fogo que trabalha a transformação de tudo que tem, de todos os elementos, né? Sejam sutis ou palpáveis. Eu trabalhei a questão da maternidade. E aí, nessa aula, nesse momento desse trabalho, eu transformei esse sentimento. Porque até então eu tinha tentado engravidar, não tinha conseguido. Tá.
Mas era uma coisa que me doía, assim. Por que que eu, com 30 e poucos anos de idade, não consigo ser mãe, não tenho e tal? E aí eu falei, não, eu tenho que parar de sofrer. Porque se tiver que ser, vai ser, né? E aí eu trabalhei a questão da maternidade nessa aula. E antes desse dia, eu passava numa loja de roupa para bebê no shopping, eu chorava. E eu vivia em shopping. Depois deste dia, eu levei essa história com muita naturalidade, porque eu consegui resolver. Então, eu também fiz um relato Que lindo. desse exercício. E esse exercício resultou numa criança saltitante que também virou um quadro. Eu quero essas fotos. Quando eu desses falo para você quadros. que a arte está diretamente ligada ao meu dia a dia, é isso. Né? Então, Que coisa linda. Era uma atividade com jornal e guache. Você tinha que picotar tudo, porque você tinha que transformar aquilo, né? E enquanto eu picotava, eu pensava em tudo que eu queria, tudo que tinha que ser transformado e tudo mais. E depois uma colagem com os retalhos do papel, que também é aleatório. Você vai colando, a intuição vai falando e saiu uma criança pulando. Você tá de brincadeira. Um cabeção, as perninhas brincando e tal. Para que eu arrepiei Super agora. gostoso. Que então coisa tem esses linda. relatos na minha vida, entendeu? Que legal. Não é uma história assim formatada para ser formal, né? É muito intuitiva, mas eu tenho esse passo a passo da minha vida em 2 artes. Que coisa linda. Bem legal. Bem legal. Eu quero dizer o seguinte, que eu adorei. Obrigada. Eu quero te desejar muitos filhos estandes. Ai, muito bom. Mas muitos, assim, você registra tudo, fotos? Você tem tudo, né? Temos. Porque, assim, tem que registrar, porque são os seus insights, as suas criações. A gente precisa ter tudo isso guardado, sabe? Sim. Porque eu acho que é isso. Porque se a gente não fala do nosso trabalho, se a gente não mostra aquilo que a gente faz e realiza, ninguém fará por nós. Não tem como não registrar. São coisas muito lindas que saem do papel, sabe? São grandes estruturas. É muito lindo. Eu imagino. Eu acho isso lindo demais. E eu só quero te desejar, muito sucesso, muitos estandes, que você triplique, quadriplique. Se Deus quiser. Que, quem sabe, não precisa ser daqui 5 anos, mas que você volte aqui. Volto. Pra contar pra gente, né? Pra gente ter outras oportunidades de dividir mais momentos assim. E eu tô muito agradecida por você ter dividido seu tempo aqui comigo. Eu que agradeço. Obrigada Uma do honra. coração. Obrigada Imagina, mesmo. maravilhoso. Beijo. Parabéns. Obrigada.